tudo bem com vocês? Estamos começando mais um CRA Entrevista, hoje trazendo como tema governança corporativa. Bom, antes de eu chamar a nossa convidada, eu quero aproveitar esses momentos iniciais para te fazer um convite, você que está chegando hoje aqui no nosso canal. Se você ainda não faz parte aqui da nossa família do canal a serviço da administração, aproveite esses momentos iniciais para se inscrever. Não esquece de ativar as notificações aqui embaixo, de deixar recados aqui nos comentários e, claro, de nos dizer quais temas ou convidados você gostaria de assistir aqui no canal. E para você que já faz parte aqui, do nosso canal, que já nos acompanha, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu apoio. É muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Bom, vamos lá, Como eu falei, o nosso tema hoje é governança corporativa, um assunto que sempre é trazido aqui nos comentários, As pessoas cada vez mais querem saber sobre esse assunto. Bom, e agora eu tenho o prazer de receber Leila Lória, que além de ser uma das mais experientes executivas aqui do Brasil, ela atua em diferentes indústrias, telecomunicação, varejo, mídia. A Leila atualmente é presidente do Conselho de Administração do IBGC e também é co-presidente do Woman Corporate Directors no Brasil. Tudo bem, Leila? Muito prazer, que bom ter você aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Obrigada pelo convite. Bom, então para a gente começar, como a gente já estava falando, já falei um pouco sobre diversidade de gênero, a gente sabe que esse é um dos temas que faz parte do ISG, dessas três letrinhas, desse conceito que hoje é tão relevante, A gente vê a importância das práticas sustentáveis, do impacto social positivo nas empresas. Então, para a gente começar o nosso programa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como você vê o desenvolvimento do ESG nas empresas brasileiras, Leila. De novo, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou administradora 2 vezes, eu fiz graduação na GV e fiz pós-graduação na Copiad, então é muito bom estar aqui conversando com vocês. O ESG, a gente costuma dizer que nos conselhos, não é que ele entrou na pauta dos conselhos, ele invadiu a sala dos conselhos. O ISG, que são 3 letrinhas, mas que eu vou falar um pouquinho sobre as 3 letrinhas, que são environment, que todos os temas ambientais, os temas sociais e os temas de governança. Eles sempre tiveram presente na agenda, eles sempre tiveram presente no nosso Código de Melhores Práticas, que o IBGC tem há muitos anos, já está na 5ª edição, mas estimulado pela própria pandemia, e isso já vinha, mas estimulado pela própria pandemia, pela urgência climática que a gente está vivendo, na verdade não é um desafio climático, já virou uma urgência climática, o tema acabou assumindo proporção muito, muito grande. Então, o que eu percebo hoje, que tem, obviamente, vários tipos de empresas. Tem empresas que já estavam investindo muito nas três dimensões do ESG e, portanto, elas evoluíram muito rapidamente ao longo da pandemia. E tem empresas que estão tentando se atualizar, fazer o catch-up, que ainda não tinham desenvolvido um ou mais dos elementos. Do ponto de vista ambiental, por exemplo, a gente tem, no caso do IBGC, uma iniciativa, a gente trouxe o que a gente chama de Chapter Zero, que é um capítulo que começou como um capítulo do World Economic Forum, que é uma forma de você preparar os conselheiros para que eles consigam lidar melhor com esses temas ambientais que são novos para os conselheiros. Nós vamos falar um pouco de formação de conselheiro lá na frente. E vários outros. Por quê? Porque a gente percebe, voltando à tua pergunta, que nem todos estavam preparados para lidar com esses temas nas salas de conselho. Então, o ESG, hoje, ele é uma demanda. Tem muito greenwashing, a gente sabe, muita gente que fala, mas não faz, mas, de fato, ele é uma demanda muito forte dos investidores institucionais, e eles já estão não só falando, colocando nas suas cartas anuais para os seus investidos, mas também deixando de investir em empresas que não atendam aos padrões que eles consideram padrões de excelência. Então, é uma pressão enorme de investidores, é uma pressão enorme de consumidores. Cada vez mais os consumidores querem consumir produtos mais sustentáveis, querem consumir produtos de empresas que tenham práticas mais sustentáveis. É uma demanda dos seus próprios colaboradores, que também não querem trabalhar em empresas
que não tenham padrões de excelência do ponto de vista ambiental, social e de governança. E para atrair talentos também, cada vez fica mais difícil atrair talentos se você não tem essas práticas na sua companhia. Então, realmente as empresas estão, como eu falei, em estágios distintos, mas todos estão investindo pelo amor ou pela dor, que a gente brinca, né? Tem empresas que realmente estão completamente conscientizadas e fazendo porque acreditam, tem empresas que estão fazendo porque estão sendo forçadas por algum desses grupos que eu comentei, mas não importa, importa é que está caminhando mesmo. E no caso do S, acho que é importante comentar que o S do social não é só ajudar, por exemplo, durante a pandemia, como a maioria das empresas teve alguma ação específica social. Tem também a ver com a forma como você trata os seus empregados, com toda a parte de política de gestão do capital humano nas companhias. Então, é uma mudança profunda que ela não acontece de um dia para o outro. A gente sempre fala, aprovar um plano de ajuda a uma comunidade, a um hospital, você consegue fazer numa reunião. Mudar a cultura da empresa para ter uma cultura de tratamento de capital humano diferenciado, ela leva algum tempo. Então, a gente fala que é uma jornada, né? Sem dúvida. E a última coisa, só nessa pergunta do ESG, também sem querer puxar para o IBGC, para o nosso Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, mas o fato vários estudiosos têm falado, se você não tem o G, se você não tem a governança, é muito difícil você ter a gestão ambiental e a gestão social na companhia. A governança ela permeia todo o conceito do ESG. Daí a importância e, na minha visão, veio para ficar. Bom, gente, eu não sei se a gente vai conseguir explorar mais sobre esse tema. A gente tem muita coisa aqui na nossa pauta, muito assunto para desenvolver. Então, eu quero até aproveitar, Leila, que a gente está falando um pouco mais sobre ESG. A gente realizou aqui recentemente a semana temática com o tema ESG. Então, se você quer se aprofundar mais nesse assunto, entender um pouco mais sobre tudo isso que a Leila nos contou, a gente não sei se vai conseguir colocar um card aqui em cima, mas no nosso canal tem. Se você quer saber mais sobre esse assunto, vai lá no nosso card, clica aqui em cima que você vai gostar do nosso conteúdo. Bom, Leila, fala para a gente um pouco como é que você definiria a governança corporativa. A gente vê que é um assunto muito importante, mas ainda gera um pouco de dúvida, as pessoas não conseguem entender um pouco mais sobre o que significa governança corporativa numa empresa. Pois é, a governança corporativa, da forma como ela está definida no nosso código, é um sistema pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas, incentivadas e que envolve a relação entre acionistas, entre conselho, entre os vários mecanismos de governança dentro da empresa, com a diretoria e etc. E ela é muito baseada, eu gosto muito de enfatizar os valores. A governança corporativa, e não precisa ser para empresa grande ou pequena, ela tem que ser adaptada à realidade de cada uma das empresas. O fundamental é que os 4 princípios básicos da governança sejam atendidos. E são princípios que você vai falar, são óbvios, mas nem sempre eles estão presentes, né? O primeiro princípio, que é o da transparência, que é claro que uma boa governança implica numa transparência total, com todos os stakeholders. E o ESG cresceu muito nesse movimento de, em vez de você privilegiar só o seu acionista, você privilegiar todos os seus stakeholders, né? Então, a transparência não é só com o seu acionista, é uma transparência de uma forma muito mais ampla, com todos os seus stakeholders, e não é só a transparência daquilo que te pedem para falar, é transparência na intenção de ser transparente. Então, uma boa governança envolve a intenção de ser transparente sobre tudo que é feito na organização. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, que é o princípio da equidade, também inquestionável, mas qual é a repercussão, quer dizer, qual o impacto dela na governança? A equidade é você tratar todos esses elementos, todos esses agentes de uma forma equânime. Então, não existe, por exemplo, nenhum tipo de diferenciação no tratamento do controlador, do acionista minoritário, a sociedade em que você atua, como a gente falou do ESG, dos seus empregados como um todo, dos seus fornecedores, é olhar de uma forma muito mais ampla. Então, equidade envolve tratar de forma equânime todos os agentes com os quais você interage na sua organização. Tá? E eu não falei, quando eu falei de ESG, porque o assunto é muito amplo,
mas tem toda a cadeia de fornecimento, não é só a sua empresa, é toda a cadeia que você impacta e que você é impactado por ela, né? Aí tem o terceiro princípio, que é o princípio da prestação de contas, que é fundamental. Quer dizer, governança corporativa também significa você prestar contas para todas essas entidades. A gente costuma dizer que, do ponto de vista de ESG, até isso é super importante, você tem uma licença para operar na organização. A sociedade lhe dá uma licença para você operar naquela empresa. Então, você tem obrigação de prestar contas, não só para a sociedade, e não só para o acionista, e não só para os seus empregados. Então, prestação de contas, é o que o americano fala accountability, você tem que se sentir responsável. Então, governança também passa por isso. Os gestores, administradores da companhia são responsáveis por tudo que fazem e em cada um dos temas e que impacta cada um dos seus agentes. E a responsabilidade corporativa, que estava lá no código e que hoje assume uma relevância maior, os temas ESG se enquadram nesse quarto princípio, de responsabilidade corporativa, que a companhia, além de garantir o lucro para que ela consiga manter os empregos, etc., ela tem que ter a consciência de quais são as externalidades que a gente chama, qual o impacto que ela gera na sociedade, e ela tem um compromisso com o crescimento da sociedade, com o bem-estar dos seus clientes, com toda a cadeia que envolve, desde o colaborador até o cliente, os fornecedores, enfim. Então, a responsabilidade corporativa é o quarto princípio. Então, para mim, é muito bom definir governança corporativa pelos princípios, porque as regras, a gente tem lá no IBGC, tudo que você pode imaginar. Aliás, eu estimulo vocês a irem no site do IBGC, está aberto, é gratuito, tem um portal de conhecimento que tem cadernos, orientações, pesquisas sobre todos os temas que você pode imaginar de governança. Mas o que é fundamental para quem está começando em governança é que os princípios eles estão presentes. A forma como você vai implantá-los depende realmente do estágio da companhia e do tipo de companhia. Claro que companhia aberta tem muito mais exigência, enfim, mas o importante é que a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa sejam sempre respeitadas e praticadas nas organizações. Isso é uma boa governança. É isso que eu ia até te perguntar, Leila. Existem os primeiros passos da implantação de uma governança corporativa bem-sucedida, ou isso deve muito ao perfil da empresa, ao tamanho da empresa? O IBGC até soltou um mecanismo lá, um instrumento que você avalia. A empresa gratuito, a empresa vai lá e avalia em que estágio de governança ela está, para que ela possa construir a sua rota, a sua jornada de governança. Perfeito. A gente soltou recentemente até um caderno para startups, porque achava que startup não precisava de governança. Na verdade, as próprias startups comentam que elas precisam de governança porque elas querem atrair investidores, elas têm relacionamento entre sócios. Eu falei que a governança passa pelo relacionamento entre sócios, às vezes são 2, 3 fundadores, enfim. Então, ali tem um caminho de governança para uma startup. Tem um caminho de governança para empresas estatais, que também têm suas características, legislação, regulação própria. As empresas familiares. Então, não tem a gente diz que não tem one size fits all, sabe? Não tem uma fórmula para todos. Acho que tem um caminho a ser traçado pela companhia e o IBGC está à disposição para ajudar, começando por esse instrumento que eu falei, que avalia o estágio, e a partir dali tem desde cursos básicos, eventos básicos, pesquisas básicas de governança, até coisas mais especializadas, como comitê de auditoria, os vários comitês, etc. Então, cada empresa está na sua jornada, e é muito interessante ver o impacto nas empresas. A gente tem um grupo grande de empresas familiares que são associadas, e tem uma comissão de empresas familiares, e é muito gratificante ver o impacto que a governança traz para essas empresas que no passado acharam que era uma coisa muito informal, né? Que a empresa tende a ser informal. Então, também tem um caminho para a governança da empresa familiar com as suas características, acordo de sócios, às vezes conselho de família, quando está na segunda, terceira, quarta geração, como acontece. Então, é muito variado, mas todos têm o seu caminho, e em todos os negócios que a gente identificou até hoje, existe a necessidade do mínimo de governança, que vai evoluindo ao longo do tempo.
até porque os resultados acabam acontecendo. Bom, Leila, você, como a gente apresentou você não só é presidente, né, do Conselho de Administração do IBGC, mas também participa de outros conselhos, além de ser a segunda mulher a ocupar a cadeira do Conselho da JBS. Por isso eu quero saber o seguinte: quais são as principais demandas que acontecem nas reuniões dos conselhos de administração? Da mesma forma que eu falei da governança, cada empresa tem a sua realidade e constrói o seu conselho em função das suas necessidades, características, etc. Então, eu estou em conselhos de empresas familiares, eu estou na JBS, que é uma empresa enorme, eu estou no IBGC, que é um instituto que tem um propósito específico, e eu estou na Copel, que é uma empresa estatal de controle do governo do Estado do Paraná. Então, são características muito distintas. O que tem em comum com essas empresas todas? Que o papel do conselho e dos conselheiros em especial de monitorar, de aconselhar, de decidir, de tomar decisões, ele acontece em todas as empresas. O que rola? Normalmente você tem uma agenda de temas deliberativos e uma agenda de temas informativos. Os temas, a natureza dos temas deveria ser muito mais estratégica do que efetivamente olhando para trás. Isso é um processo que está acontecendo nos conselhos, de que a agenda tem um peso maior de olhar o futuro, as estratégias, transformação de negócios, etc., e menos olhar para trás. Mas sempre tem um equilíbrio entre os dois, entre você monitorar o que está acontecendo, o mapa de riscos da tua companhia, os resultados, as exigências. Se é uma companhia aberta, como eu te falei, tem mais exigências, então exige a decisão do conselho em vários temas, às vezes até um pouco mais processuais e burocráticos. Então, tem todo esse trabalho, mas tem também o trabalho de futuro, de olhar para o futuro da organização, dirigir e orientar a organização. Cada vez mais os temas ambientais e os temas de pessoas são importantes nos conselhos, ambientais para garantir que a empresa está indo no caminho certo, nos objetivos que ela traçou, e para orientar de novo a companhia, e nos temas de pessoas, não só o plano de sucessão do próprio CEO, dos diretores, mas o plano de desenvolvimento, pesquisa de clima, como a gente precisa no conselho. O conselho não está lá no dia a dia, você vai fazer até uma pergunta sobre isso, mas o conselho precisa ter a temperatura da companhia, precisa garantir que o clima e a cultura da companhia são compatíveis com tudo que vem sendo discutido na estratégia, enfim. Então, o conselho, a sala de conselho tem temas muito diversos. E, como eu falei, dependendo do momento, quando tem fechamento de exercício, é claro que aí você tem uma demanda específica para aprovar as demonstrações financeiras, que é uma obrigação dos conselheiros, relatórios de auditoria, etc. Mas o pensar estratégico, o pensar nos aspectos ambientais, nos aspectos sociais, nos aspectos de governança, garantir que a governança permeia toda a organização. A governança não é só conselho, ela tem que permear toda a organização. São temas muito importantes para os conselhos. E na hierarquia empresarial, como é que se dá essa relação conselheiro e executivos? Como é que fica isso, Leila? Isso a gente sempre fala que é nose in, hands out, que é tradicional. Os conselheiros têm que estar com a temperatura do que está acontecendo, mas sem estar na execução. Então, como é isso? Eu passei da vida executiva para a vida de conselho. Então, acho que como tem muita gente, talvez, nos assistindo que ainda esteja na vida executiva, que esteja em posições de executivo, é importante que o papel do conselho ele é muito diferente do papel executivo. Então, a relação do conselho ela se dá principalmente através do seu presidente do conselho, que é o grande interlocutor com o CEO da companhia. Os conselheiros eles não têm subordinados. Quer dizer, a primeira diferença quando você vem de uma vida executiva é que você não está lá para executar e nem para comandar uma equipe. É um grupo, a gente fala que é um sistema social que atua em conjunto para tomar as melhores decisões, orientar, monitorar, enfim, aconselhar a organização de uma forma colegiada. Tá? Então, não dá para cada um dos conselheiros ir direto nos executivos. É claro que tem momentos que a gente tem de integração, mas o formal, quer dizer, o processo é que os conselhos
fazem suas reuniões, seus encontros uma vez por mês. Ao longo do mês tem os comitês que trabalham bastante. O presidente do conselho, ele é o orquestrador, ele é o regente da orquestra, de fato, ele também não é chefe dos conselheiros, é um grupo realmente colegiado, e o CEO, que normalmente participa da reunião do conselho, não como conselheiro, na maioria das vezes, mas participa, ele apresenta os temas e se discute. É claro, ele tem um momento que ele tem um contato com todos os conselheiros, mas a relação mais próxima é com o presidente do conselho, justamente para evitar a interferência dos conselheiros no dia a dia dos negócios, senão vira uma confusão. Tá? Ao conselho também se reporta alguns comitês que o conselho mesmo cria: comitê de pessoas, comitê de auditoria, comitê de estratégia, sustentabilidade. Esses comitês geralmente envolvem pessoas da gestão naqueles temas. Diretora de recursos humanos normalmente participa do comitê de pessoas, mas esses comitês não são deliberativos, eles são de assessoria ao conselho. Porque, como são muitos itens no conselho, esses comitês se reúnem antes, aprofundam o tema e já levam para o conselho um assunto mais discutido, mais alinhado. Então, a gestão tem alguns contatos nesses comitês, participa da reunião de conselho, mas no dia a dia a gestão é totalmente soberana para tocar a empresa. Bom, Leila, uma das perguntas que a gente sempre recebe quando o assunto, né, é governança corporativa, conselho de administração, é se, para se tornar um conselheiro, é possível se desenvolver habilidades, né, que promovam essa ascensão dentro da empresa, esse convite para se tornar conselheiro. Aí vai minha pergunta: quais são os principais skills, as principais habilidades que um executivo precisa desenvolver para futuramente ele se tornar um conselheiro? E também se é um trabalho remunerado, e se for remunerado, se a pessoa pode pensar até de uma carreira, né, dentro de um conselho, como conselheiros independentes, por exemplo. Com certeza. De novo, eu passei da vida executiva para a vida de conselho. Então, falando até por experiência própria, a primeira coisa que precisa desenvolver é conhecimento, essa base sobre governança. Parece que é muito parecido com a vida executiva, mas não é. Como eu comentei aqui, primeiro tem uma parte de postura comportamental que é fundamental. Eu brinco, é você virar a chave, né? Você deixou de ser aquele executivo de quem cobram as decisões de curto prazo, e você passou a ser aquela pessoa que ajuda a construir o longo prazo, a sustentabilidade, ou agregar valor à companhia como um todo. Então, é uma chave difícil de mudar, não é de um dia para o outro. Aliás, a gente até fala, tem executivos que não se adaptam à vida de conselho, porque tem uma outra característica, mas muitos, e a maioria, na medida em que vão aprendendo, vão se desenvolvendo, eles acabam realmente gostando e crescendo nesse mundo de conselho, porque a experiência executiva é importante para o conselho. O que ele tem que desenvolver de habilidade? Primeiro, eu falo sempre da habilidade comportamental, entender que você está num grupo, que você não é mais chefe, que você tem que você tem que ouvir todos, você tem que ajudar na construção, saber mudar de ideia, saber se colocar nas reuniões, saber contribuir com todos os outros conselheiros. Então, tem uma parte comportamental que, na minha opinião, é super importante. Tem a parte, é óbvio, de instrumentos, de mecanismos, de demonstração financeira, porque os conselheiros, a gente vai falar, vêm de formações distintas. Então, tem que se aprofundar, porque não dá para ser um conselheiro sem conhecer o mínimo de demonstração financeira, de auditoria. Então, você tem que desenvolver isso. Agora, os temas ESG, como eu falei, toda a parte ambiental, o conselheiro tem que saber, tem que conhecer. Ele não vai atuar nessa área direta, mas ele tem que conhecer bastante. Toda a parte de pessoas, de gestão de pessoas, ele também tem que conhecer. Cada vez mais, de novo, ele não precisa ser um expert em tecnologia e inovação, mas ele precisa conhecer o que está acontecendo no mundo da inovação, da disrupção, da transformação digital, e ter a mente aberta para ouvir e ajudar a gestão a tomar decisões que às vezes são difíceis, de mudar completamente o caminho de um negócio. Enfim. Então, essa capacidade de pensar
que a gente fala fora da caixa, de pensar de uma forma diferente, de se manter totalmente atualizado, e não só naquele segmento que você está no conselho, porque às vezes a competição vem de um outro segmento. A gente está vivendo isso, tem muitos casos. Então, você tem que estar com a antena muito aberta para ver tudo que está sendo discutido, desenvolvido no mercado como um todo. Você tem toda a parte de responsabilidade dos administradores, o que o conselheiro tem que fazer, que isso é importante, porque você tem uma responsabilidade fiduciária, você é estatutário, então você tem que aprender tudo que um conselheiro tem de responsabilidade. Enfim, por aí vai. Tem vários, e o IBGC tem cursos para cada um desses temas para você se aprofundar. O curso básico ele trata de todos os temas de uma forma mais genérica, não, óbvio, especializada em cada um deles. Quando você sai do curso básico, e não é só do IBGC, mas de um curso básico de governança, você tem os principais instrumentos na sua mão. E depois você vai, como a gente fala, é o lifelong learning, que todo mundo fala e é verdadeiro. Uma das coisas que a gente faz no IBGC são eventos todas as semanas, não só os cursos. E é impressionante como tem conselheiro experiente, com muito tempo de experiência, que está lá ouvindo, debatendo, discutindo, porque seja uma regulamentação nova, seja uma nova tendência, seja uma nova tecnologia, cada hora tem coisas novas. Então, a carreira de conselheiro exige que você aprenda sempre. E com relação à remuneração, que é a segunda parte da tua pergunta, né, tem algumas organizações, tipo ONGs, que são pro bono, são ONGs, são museus, são o próprio Instituto IBGC, onde eu sou presidente do conselho, é pro bono, eu estou lá para deixar um legado lá, cada um vai lá, dedica o seu tempo, doa o seu tempo pela causa da governança. Então, tem vários exemplos de pro bono. Mas a vida do conselheiro, ela realmente é remunerada, é uma profissão, né? Na verdade, a remuneração varia muito, tem as grandes empresas, os grandes bancos hoje que estão normalmente no top da remuneração para conselheiro, os comitês de auditoria, etc., e tem empresas familiares pequenas, médias, que têm uma remuneração. Então, a remuneração vai de 15 mil, pode chegar até 100 mil por mês, quer dizer, depende da natureza, do tamanho, da complexidade, do estágio de governança da organização, mas é remunerado. Bom, Leila, a gente sabe que, infelizmente, a quantidade de mulheres na posição de liderança ainda é bastante inferior quando comparada a essa mesma quantidade, né, a posição masculina nesses cargos de liderança. Aí eu vou tentar juntar aqui duas perguntas. Primeiro, eu gostaria de saber, na sua opinião, o que ainda fortalece, né, esse estereótipo? Quais são esses vieses que ainda dificultam o acesso, o crescimento da liderança feminina nas organizações? E depois, como é que você vê o papel da governança corporativa para trazer mais equidade? Você já disse que a equidade, né, tem que ser um dos pilares da governança corporativa, mas como é que você acha, que tipo de ações, né, a governança pode ajudar uma empresa a desenvolver para a gente buscar essa equidade, da diversidade de gênero nas organizações, nas empresas? Na verdade, você tem toda a razão, ainda existe uma desigualdade enorme. Eu sou co-presidente do WCD, que é o Women Corporate Director no Brasil, a gente está há 10 anos no Brasil, e esse mês, aliás, ontem saiu uma matéria no Valor Invest, que foi, pela primeira vez, a gente teve, ao longo desse ano, 124 novas posições de conselhos ocupadas por mulheres, não só em companhias abertas, mas em empresas familiares, em ONGs, etc. Então, a gente está começando a avançar nos últimos 2 anos, eu acho que avançou um pouco mais. Mas ainda no passado era por volta de 11%, 12%, esse ano as estatísticas começam a sair, estão por volta de 14% das posições de conselho, então ainda existe muita desigualdade. Os vieses, a gente sabe que os vieses são inconscientes, né? Então, muitas vezes você conversa com executivos que sempre trabalharam com mulheres, pergunta, mas por que você não mulheres no conselho? Ele não sabe responder muitas vezes. Eu acho que, como a maioria das posições de conselho, elas são indicações, e normalmente você indica os seus
parecidos, os seus pares, os seus amigos, enfim. Então, as mulheres acabam fora desse network. Depois tem outro problema, que é o próprio pipeline na organização, não é só no conselho. Nas posições de diretoria nas empresas e CEO, realmente a participação da mulher ainda é muito pequena. E quanto mais você vai subindo, menor ela fica. No passado, tinha um pouco da posição de que tinha que ter sido CEO para ser conselheira. E aí não entrava mesmo mulher, porque eram muito poucas CEOs mulheres no Brasil. De um tempo para cá, isso já mudou, como o conhecimento tem que ser variado, tem que ser complementar no conselho, então várias atividades, várias especialidades acabam sendo mais valorizadas no conselho, além do CEO. Então, esse argumento já está um pouco mais esvaziado de uns tempos para cá. O que eu acho que mas eu vejo muitas organizações trabalhando com programas de diversidade, tá? Entre diversidade e inclusão, não só de gênero, mas de raça, de etnia, enfim. Entre o que se fala e o que se faz, tem sempre uma distância muito grande. Mas tem coisas que empresas estão fazendo que eu acho super interessante, por exemplo, a parte de treinamento de vieses inconscientes. Esses treinamentos são muito interessantes, porque, de repente, você se dá conta que você tinha um viés, todos nós temos vieses, né? Tem um livro famoso que fala, todos nós temos, eu tenho, você tem, todos nós temos vieses. Quando a gente começou, a gente fez um grupo também na WCD de mulheres negras. É um programa que a gente chamou de Conselheiras 101, que foi uma parceria que a gente fez da WCD com um grupo grande de mulheres, e fizemos a primeira turma, a segunda também. Aí nós, mulheres brancas, nos demos conta que a gente tinha também alguns vieses. Então, é impressionante. E nós fomos procurá-las, porque elas não estavam no nosso radar, no nosso mail, enfim. Então, a gente precisa incluir. A diversidade e inclusão, ela passa pelos vieses inconscientes. Tem empresas que estão definindo metas, o que é ótimo, metas, e as pessoas são avaliadas por essas metas. Da mesma forma que tem metas para temas ambientais, que o ESG, tem metas para a diversidade. Tantos por cento das mulheres em cargos de liderança, diretoria, tem que ser até o ano 2025, enfim. Essas metas são super importantes, porque executivo é movido por metas. Por metas. Então, colocar metas tem sido uma coisa muito bacana. A mudança tem que vir de cima. Eu vou falar depois de um programa que a gente fala, que você vai me perguntar, que eu sei, lá no IBGC, que é justamente para trabalhar os tomadores de decisão, quem toma a decisão da pessoa. Tem alguns executivos de algumas empresas que têm obrigado a que nas listas de promoção sempre tenha nome de mulher, seja externo, candidatos externos ou internos, eles não aprovam mais nenhuma vaga sem ter candidatos mulheres. Então, são várias decisões e práticas que têm sido adotadas e que têm conseguido reverter um pouco essa posição das mulheres nos conselhos e nas companhias como um todo, não só nos conselhos. A governança, sem dúvida, sempre pregou a equidade. O nosso código também de melhores práticas fala muito da diversidade. Então, quanto melhor a governança, mais esses temas vão estar na mesa. E no caso específico do ESG, pesquisas indicam que as mulheres têm uma sensibilidade, se mobilizam mais para os temas sociais e ambientais em relação aos homens. Isso é pesquisa, tá? Até eu fiz um curso em Berkeley e eles disseram lá que a estatística mostra que em cursos de ESG tem mais mulheres do que homens. Enfim, são temas que estão interessando bastante. Uhum. Com esse crescimento desses temas e com o fortalecimento da governança, os dois temas somados, isso, na minha opinião, também vai fazer com que a gente consiga evoluir um pouco mais nessa participação de mulheres na gestão e nos conselhos. Tomara, que bom. Fiquei bastante otimista, viu, com as suas informações sobre esse tema. Bom, antes da gente passar, porque eu vou querer, obviamente, saber o que é que a Leila pensava sobre a administração, né, no início da carreira, para a gente encerrar essa pauta sobre a diversidade de gênero, Leila. Aqui no canal, a gente tinha uma editoria chamada Mulheres em Foco, na qual a gente entrevistava executivas como você para falar um pouco sobre a trajetória, com a intenção de estimular
mulheres, né, que já estão no ambiente executivo, mas que precisam se estimular, né, ver os exemplos de sucesso. Eu queria saber de você o seguinte: o que você diria hoje para uma executiva ou então para uma jovem administradora que está iniciando na carreira e que almeja, assim, chegar ao topo de liderança? Quais são os conselhos básicos que você dá para essa mulher que, infelizmente, ainda precisa combater esses vieses, né? O preconceito de gênero que a gente, infelizmente, encontra, mas que sabe do total controle que ela tem sobre a sua posição, sobre a sua profissão, das qualidades que ela tem, a capacidade, mas que, infelizmente, às vezes é barrada, né, por esse preconceito. A primeira coisa que eu costumo dizer é: acredite em você. Primeiro, a gente tem muito forte, a gente discute entre as mulheres, o que a gente chama da síndrome da impostora. E a mulher sempre acha que não está preparada para alguma função. Ela acha que não é boa o suficiente para aquele convite. Isso eu não gosto de estereótipo, mas eu estou falando que é pesquisa também. Tudo que eu estou te falando aqui é resultado de pesquisa. E é natural, é comprovado. Se tem uma vaga é oferecida para um homem ou para uma mulher, a tendência é que a mulher sempre vai procurar o que ela precisa mais se capacitar para ocupar aquela função. E o homem tende a dizer que já está preparado. Então, essas são as pesquisas que têm sido divulgadas. Então, o que eu digo, acredite em você, não se iniba na hora que você achar, não estou totalmente preparado. Eu nunca tive totalmente preparado para nenhuma função na minha vida profissional. Eu sempre precisei aprender e cada vez mais a gente vai precisar aprender. Então, a primeira coisa é acredita em você e acredita que você é capaz e assuma esses desafios, né? A segunda coisa que a gente tem trabalhado muito é a sororidade, que a gente fala. As mulheres têm que se ajudar. E isso tem acontecido demais. Então, isso faz com que elas acabem contribuindo muito uma com as outras. Na WCD, a gente tem 270 mulheres, 85% já são conselheiras, e que a gente se ajuda muito. Sabe? Quando tem alguma demanda, quando tem alguma dúvida, uma passa material para outra, uma indica a outra para alguma função, enfim. Então, se ajudem. Quer dizer, isso, nesse momento de desigualdade que a gente vive, essa ajuda é muito importante. E não é mimimi, é ajuda efetiva, tá? De pessoas que vivem a mesma realidade que você vive. A terceira, eu já falei do lifelong learning, mas eu acho que quanto mais você se preparar, tenha confiança de que você é capaz, mas se prepare ao mesmo tempo. Então, eu, por exemplo, quando saí da vida executiva, queria atuar em conselho, fui fazer o curso do IBGC e fui fazer uns cursos sobre gerenciamento de riscos, porque eu não achava que eu tinha essa capacitação tão forte como executivo. E para conselho isso é fundamental. Então, busque complementar a sua formação naquilo que você acha que pode desenvolver mais. Então, esse é a terceira sugestão, porque o conselho não se fosse bom, a gente não dava, né? A terceira sugestão desenvolva. A quarta sugestão veja se é isso que você quer. Sempre tente trabalhar naquilo que te dá prazer. Porque tem pessoas que são executivas que não curtiram ser conselheiras, por exemplo, ou não curtiram outras posições. Sempre procure uma posição, não só de conselheira, uma posição que vai te dar prazer e também que vai te fazer crescer. Saia da zona de conforto. Eu acho que também, às vezes, a gente percebe mulheres que não querem sair muito da zona de conforto. Se eu trabalhei em recursos humanos a vida inteira, eu não vou sair dessa área. Se eu trabalhei, eu não posso... Não, saia. Isso é muito bom. Eu passei metade da minha carreira no varejo e depois fui trabalhar em mídia, telecomunicação, entretenimento, que era outro segmento. Eu achei que eu ia morrer no varejo depois de 18 anos no varejo. Mas não, você aprender uma indústria nova é muito bom. Depois, quando eu fui ser conselheira, também achei que eu não ia, sabe, aquela coisa, não vou conseguir deixar de ser executiva, foi a vida. Você consegue, né? Então, saia da zona de conforto, em frente e tenha muita confiança. E o último conselho que eu daria a postura comportamental hoje é um grande diferencial em todas as áreas, não só nas empresas, estou falando mais de conselho, porque o tema aqui é a governança corporativa, mas vale para todas as posições. Então, desenvolva um equilíbrio, o tal do equilíbrio emocional, a capacidade escutativa, que as pessoas falam, escutem
ouçam, tenham empatia com as pessoas, desenvolvam esse lado de vocês, independente de qual seja a formação, porque isso vai lhe ajudar lá na frente. As pessoas gostam de ser ouvidas, elas gostam de ser reconhecidas, e não deixem de fazer isso na sua vida. Enfim, para começar, é isso. Dicas de ouro, hein, gente? Bom, Leila, você já acabou, né, iniciando a minha próxima pergunta, teve a sua trajetória profissional em diversas indústrias, sempre, não estou puxando a sardinha para o seu lado, mas sempre muito bem colocada, uma executiva, como eu falei, de sucesso. Queria que você falasse um pouco sobre o início da sua carreira, né? Você, duplamente administradora, né, como nos exaltou aqui, como é que foi, né? Por que decidiu fazer administração? No início, você já pensava em se tornar uma CEO? Quais eram os seus principais objetivos da profissão? No começo, eu não pensava em ser CEO, sinceramente, né? Eu brinco que eu fui reincidente, né? Duplamente administradora, escolhi 2 vezes. E aí o meu pai fez até uma piada. Meu pai falou assim, mas você vai ser administrador? Vai administrar o quê? A gente não tem bens da família, né? Porque ele era funcionário público na época. Eu falei, não, pai, eu expliquei que a administradora... Então, no começo, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer dentro da administração. E a GV me deu uma base tanto de administração pública quanto de administração privada, que foi ótimo. Eu fiz estágio desde o primeiro ano da faculdade, que eu acho que isso ajuda bastante, você começar a ter contato. Comecei a ter contato com empresas públicas, trabalhei no BNDES, no BNH, e aí eu percebi que não era administração pública que eu queria. Aí eu fui fazer o mestrado na COPEAD, mais focado em administração de empresas, e lá eu gostei muito da área de marketing, organização, eu percebi que esse era o meu perfil, e, enfim, aí complementei minha formação, fui para quando eu saí da COPEAD, aí eu tinha oportunidade, eu morava no Rio, de vários concursos, cheguei a fazer concursos, entrei em alguns, e veio um convite na época da Mesbla, que estava se expandindo, os shopping centers estavam crescendo no Brasil. Então, a Mesbla foi lá na COPEAD, na época a gente se formava, ia todo mundo lá para conquistar os alunos, é diferente de hoje, né? Que você tem que algumas universidades ainda têm isso, mas na época era uma situação muito confortável, você podia escolher para onde você ia. E eu decidi ir para o varejo, que era uma coisa assim, super diferente, nunca tinha pensado em trabalhar no varejo, mas o projeto me encantou. Aí vai aquilo tem que também tomar decisão com o coração, né? Tem uma coisa, poxa, eu vi aquela expansão do varejo, shopping center, um momento de... Para que eu vou para um concurso, para uma empresa que vai estar tudo mais previsível, etc. Deixa eu ir para... E era a área de recursos humanos. E eu estava com marketing e organizações na cabeça, tinha acabado de sair, então achava que podia aplicar tudo em alguma empresa, e eu resolvi ir para a Mesbla na época, no início da minha carreira. E aí um conselho que eu dou também, às vezes primeiro você toma a decisão, nem sempre era racional, porque, de novo, meu pai, que era funcionário, imagina, você vai abrir mão do concurso por um risco, você tem que tomar a decisão que você acha que vai te satisfazer mais naquele momento. E depois que eu entrei, aí teve as pegadinhas, sempre tem no início da carreira, né? Você vai entrar aqui, mas você vai para a loja de Niterói, né? Você tem que atravessar a ponte todo dia. Você vai ser chefe de seção de móveis na loja de Niterói. Terceiro andar da loja, ou seja, é uma super pegadinha. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Bem que meu pai falou, barriga no balcão, depois de estudar tanto na vida. E aí, enfim, e foi assim que eu comecei minha carreira na Nestlé, e eu acho fundamental que se comece por onde as coisas acontecem, que é onde os clientes estão. De lá eu fui para recursos humanos, de lá eu fui para outras seções, virei gerente de loja, que também foi uma coisa fantástica, que aí você gerencia desde estoquista, né, de todos os níveis, você aprende a gerenciar pessoas, é uma coisa fantástica. Aí fui para a área de... Enfim, comecei minha carreira, mas esse início de carreira, a sugestão que eu dou é vocês se dediquem a aprender o negócio naquilo que ele tem de mais próximo do cliente. Atualmente é tudo virtual, etc., mas tem o relacionamento com o cliente e com tecnologia, cada vez mais. Né? E aceitem, não olhem para o curto prazo, aceitem o que vai te levar lá para frente. Né? Eu, no curto prazo, teria feito coisas muito diferentes no início da minha carreira, mas no final eu estava olhando
para frente. Eu achei que eu tinha um potencial, a empresa estava crescendo, eu falei, vão me reconhecer, e, de fato, 2 anos depois, eu virei gerente de loja, que era uma coisa grande. Outras pessoas que entraram no concurso público estavam lá na mesma função, né? Então, eu acho que você tem que ousar um pouco, sabe, e tomar aquela decisão que vai te levar mais longe no longo prazo. Agora, aí realmente sempre tem um pouco de preconceito, não adianta dizer que não. Atualmente tem muito menos do que tinha na minha época, mas assim, para ter filho, no varejo, eu tive um filho, então é sempre um desafio. Então não desanimem, porque hoje eu costumo dizer que é muito mais fácil você ter filho e continuar trabalhando. Eu não tinha celular na época que meu filho nasceu, para você ter uma ideia. Então, você tem um celular, você pode trabalhar de casa. Aliás, a pandemia nos ajuda nisso, né? Sim. Pode trabalhar de casa, você... Então, essa desculpa de que vai ter a licença e, portanto, você não pode contratar uma mulher, ela não existe mais, porque ela pode, sim, estar presente sem estar presente, né? Ela está presente virtualmente. Enfim, então, acho que tem muitas oportunidades e, de novo, a pessoa tem que se realizar e escolher a empresa e a função que vai lhe dar o maior prazer. Você acredita, Leila, que a sua formação em administração, a gente sabe que é um curso que acaba apresentando várias vertentes, né? Logística, marketing, enfim, recursos humanos, lhe ajudou nessa sua desenvoltura como executiva e também lhe ajuda no desempenho como conselheira de administração? De conselho de administração, desculpa. Eu não tenho dúvida, Rita, eu não tenho dúvida, sinceramente, com todo respeito a todas as outras profissões, mas aqui a gente está falando de administradora para administrador, né? Eu não tenho dúvida que um curso de administração, ele te dá uma visão geral que me ajudou no varejo, me ajudou depois que eu fui para a Telecom, me ajudou quando em toda a minha carreira de mídias, enfim, executiva, e me ajuda agora como conselheira. Porque, na verdade, e CEO, então, nem se fala, porque CEO você tem que ter uma visão global de tudo. Então, eu tive na faculdade toda a parte de pessoas, toda a parte de organização, a marketing, que foi super forte na Copiagem, para mim foi fundamental. Todo executivo tem que desenvolver planos de marketing, sejam digitais, não sejam. Então, essa formação básica da administração, para mim, ela é fundamental para posições executivas, principalmente CEO, e me ajuda muito no trabalho de conselheira também. Bom, Leila, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu sempre peço aos nossos convidadas, que deixem uma dica de leitura, enfim, alguma referência, né, para quem está nos assistindo. Hoje o nosso tema é governança corporativa, então essa dica pode estar relacionada ao nosso tema, como também pode estar relacionada a qualquer outra coisa que você acha que vale a pena a pessoa ler, a pessoa se aprofundar. Tá. Então, relacionado à governança corporativa, eu queria recomendar um livro da Sandra Guerra, que foi presidente do IBGC, A Caixa Preta da Governança, que é um livro muito interessante, foi lançado há uns 2 anos e meio, ela já está na 2ª edição, inclusive em inglês, que ele é muito focado em aspectos comportamentais e dinâmica de conselhos. Então, ele virou uma referência para a governança corporativa, e ele não é um livro que fale das regras e normas e processos. Ele fala muito da dinâmica, da estratégia, dos comportamentos nos conselhos. Então, a minha dica é A Caixa Preta da Governança Corporativa, de Sandra Guerra. Maravilha. Bom, Leila, eu quero te agradecer, né, mais uma vez, você ter aceito o nosso convite, ter separado um horário na sua agenda, que eu sei que é bastante concorrida, para falar aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, um prazer, desejo muito sucesso aí para todos que estão nos ouvindo e contem conosco, o IBGC está à disposição para recebê-los para cursos, eventos, enfim, estamos lá, tá? A gente vai colocar aqui embaixo o endereço do IBGC para quem quiser mais informações. E obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar o seu like e seus comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva agora. Até a próxima. Tchau, tchau. Na verdade, quando a gente fala de potência, a gente fala do potencial que essas pessoas têm e não necessariamente são potenciais explorados. Você, por exemplo, você vê que a quantidade e a força do empreendedorismo na base da pirâmide é uma coisa muito forte. Só que ela se dá muitas vezes pela necessidade daquelas pessoas sobreviverem e complementarem suas rendas. Mas ainda assim, muitas vezes
parte dessas pessoas se tornam grande referência no mundo empreendedor quando elas não fizeram nenhum tipo de curso.